Efésios 3, 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos destacar então essa frase. O eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, obrigado por essa manhã de comunhão. Obrigado porque nossos olhos estão sendo chamados a se focar nas belezas do Senhor, na pessoa do Teu Filho. Pai, nós invocamos Teu nome para que a habilitação plena do Teu Espírito seja realidade entre nós nessa manhã e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Confiamo-nos a Ti, confiamos esse ambiente a Ti e Tua palavra a Ti. Glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Conforme foi anunciado, o tema para esse encontro é o eterno propósito de Deus. Gostaria de sugerir, inicialmente, 3 perguntas para que nós, então, possamos, com a ajuda do Senhor, sermos guiados nesse tempo de comunhão, esse primeiro tempo juntos. Deus, em todos os seus caminhos, em todas as suas obras, Ele tem uma sublime intenção. Talvez não haja nas Escrituras uma pergunta mais importante a ser respondida. Então vamos repeti-la. Deus em seus caminhos, em todos os seus caminhos, em todas as suas obras, Ele tem uma sublime intenção? A segunda pergunta seria: se Deus tem uma sublime intenção, qual é essa intenção? Nós sabemos qual é essa intenção? E uma terceira pergunta consequente: nós estamos envolvidos com esta sublime intenção de Deus? Colocado de outra forma, Deus tem um alvo específico? Nós sabemos qual é esse alvo específico? E nós estamos envolvidos com esse alvo específico? Se a frase que lemos no livro de Efésios é verdadeira, que Deus estabeleceu um eterno propósito, irmãos, não há nada que possa ocupar nem o coração de Deus mesmo, nem o nosso coração e nem todas as coisas do universo que possa ser maior do que essa sublime intenção de Deus. Então, ao debruçarmos tempo, e claro, essa não é a primeira vez, já fizemos isso em várias outras instâncias, nós não estamos ocupados com um tópico de estudo da palavra. Nós estamos ocupados com o que a Bíblia chama de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Colocado em outras palavras, nós estamos ocupados com a sublime intenção de Deus. E isso, sem dúvida, há de ser algo magnificente. Porque se conhecemos o Deus da Bíblia, grandioso como é, o Deus de toda a glória, nas palavras de Pedro, então é claro que essa sua sublime intenção teria que ser de acordo com o que Ele é, de acordo com sua glória. Um dos sentidos dessa palavra glória na Bíblia, você sabe, é peso. Por isso Paulo usa a expressão em Coríntios, 2 Coríntios 4, falando sobre peso de glória. 2 Coríntios capítulo 4. Peso de glória. Se Deus tem um propósito eterno, esse propósito teria que ter o mesmo peso de glória que Deus tem, porque refletiria então o que em Deus é sua sublime intenção. Então, que o Senhor, por sua imensa misericórdia, nos ajude nesses dias de comunhão para podermos tocar nesse tópico tão sublime.
Quando olhamos para ele, o que poderíamos sentir senão uma completa inadequação em nós mesmos para tratarmos de um assunto tão imenso? A sublime intenção, o eterno propósito de Deus. Agora, amados irmãos, não podemos, desde o início, cometermos um erro quando pensamos nessa questão do eterno propósito de Deus. Sem dúvida nenhuma, o eterno propósito de Deus inclui a igreja. Mas o eterno propósito de Deus não começa com a igreja. E nem tem na igreja o seu centro. Poderíamos colocar isso de outra forma. E medite consigo mesmo diante do Senhor. Será que a igreja acrescentou alguma glória no Senhor Jesus que ele não tivesse? Será que a participação da igreja no eterno propósito de Deus proporcionou que Deus executasse algo mais que ele não teria condições de executar sem ela? Nós sabemos que a óbvia resposta para essas perguntas é não. A igreja não acrescentou nenhuma glória a Cristo. E a igreja não é responsável por executar nada que Cristo mesmo não possa executar sozinho. Então seria um erro imenso, de acordo com a revelação das Escrituras, nós resumirmos o propósito de Deus à igreja, por mais sublime que ela possa ser, e assim o é. Então nós poderíamos dizer, quem sabe já então faremos isso para colocar em uma frase, e nós vamos gastar muitos períodos de comunhão, conforme está planejado aqui, para dissecar essa única frase, nesses dias todos. Poderíamos então dizer assim, apenas para efeito didático, e nos ajudar para que o Espírito Santo nos conceda compreensão espiritual. Poderíamos dizer que o propósito eterno de Deus, ele tem duas partes. Que o propósito eterno, a sublime intenção de Deus, é como uma moeda com suas duas faces. A sua primeira face, e tem que ser colocada como primeira, porque ela está aí em primeiro plano, é o seu Filho mesmo, o Senhor Jesus. A outra face desse eterno propósito de Deus é a participação da igreja. Nunca, então, nós poderíamos nos permitir cometermos o erro de, quando mencionarmos o eterno propósito de Deus, nós começarmos com a igreja e com as coisas referentes à igreja. Ou até mesmo podemos dizer com a glória da igreja. Às vezes nós ouvimos, por exemplo, algumas pessoas dizerem assim: o eterno propósito de Deus é ter uma família de filhos. Essa é uma maneira equivocada de colocar o eterno propósito de Deus. Porque ter uma família de filhos faz parte do eterno propósito de Deus. Mas não é o centro do eterno propósito de Deus. O eterno propósito de Deus tem outro centro. Deus tem outro objetivo, mais sublime do que ter muitos filhos. Poderíamos colocar que o eterno propósito de Deus é que ele tem um lugar de habitação na terra. Irmãos, o lugar de habitação de Deus na terra é um propósito tremendo de Deus. Ele deseja isso desde a eternidade. Ele concebeu isso no seu coração. Mas seria um equívoco dizermos que o eterno propósito de Deus é ter uma habitação na terra. Agora então, para que não digamos já com todas as letras qual é esse eterno propósito, vamos caminhar por ele nessa primeira sessão, passo a passo. Vamos a alguns textos cruciais, onde Paulo vai falar com todas as letras qual é esse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Primeiro vamos começar com o escopo maior, digamos que vamos buscar com a ajuda do Senhor usar um telescópio aqui, e vamos passo a passo aproximando esse telescópio do astro central, para então nós vermos com clareza qual é a sublime intenção de Deus, e então podemos afirmar de acordo com as Escrituras, esta é a sublime intenção de Deus. E em torno desta sublime intenção, todas as outras coisas vão gravitar. E pode incluir, entre todas essas outras coisas, a igreja. A igreja também vai gravitar em torno do centro desse eterno propósito. Então vamos ver alguns textos que possam ser
de ajuda para nós. Vamos primeiro a Romanos capítulo 16. Você sabe que Paulo, ao escrever Romanos, ele tem um encargo específico no seu coração. Poderíamos dizer que na Bíblia nós temos 5 evangelhos. O evangelho segundo Mateus, o segundo Marcos, o segundo Lucas, o segundo João e o segundo o apóstolo Paulo. Romanos é o evangelho segundo o apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo vai expor com toda clareza qual é o conteúdo do evangelho. E ele faz isso de uma maneira tranquila, por alguns motivos. Um deles é que ele não conheceu pessoalmente a igreja em Roma. Quando ele chegou em Roma, ele chegou em cadeias. Mas Paulo tinha notícias daquela igreja e escreveu essa carta maravilhosa, expondo passo a passo o conteúdo do evangelho de Deus. Então você vai observar que no capítulo 1 de Romanos, isso não é aleatório, nada na palavra de Deus é aleatório. No capítulo 1 de Romanos, nos primeiros versículos, você já vai encontrar a expressão, o evangelho. E no capítulo 16, é o texto que nós vamos ler, os últimos versículos, você vai encontrar de novo a palavra evangelho. Paulo começa com o evangelho, Paulo termina com o evangelho. E o que ele faz? Pedro, quando descreve algo do chamamento de Deus na sua epístola, 1 Pedro 5,10, ele diz que o Deus eterno, o Deus de toda glória, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar, a ele seja a glória. Veja o que ele diz: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. O que Pedro fez aqui é colocar os dois extremos do que nós poderíamos chamar de o evangelho de Deus. Qual é o conteúdo do evangelho de Deus? É tudo aquilo que revela a sua graça e que aponta para a sua glória. Podemos dizer que o evangelho de Deus vai da graça à glória. E é isso que Paulo faz em Romanos. Ele não começa com a graça? Claro. Ele diz que todos os homens são indesculpáveis, que não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, que adoraram a criatura ao invés do Criador, tanta coisa mais nos 3 primeiros capítulos, dizendo que nesta cena de trevas absolutas, o Deus da graça se manifestou. Então, ora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, Romanos 3. Justiça de Deus mediante a fé, sobre todos e para todos aqueles que creem, porque não há distinção. Todos pecaram, veja onde ele começa, todos pecaram e destituídos estão da glória. Que interessante, você viu? Pecaram, glória. Ele não diz todos pecaram e precisam de perdão. Sim, isso é verdade. Todos pecaram e precisam de graça, isso também é verdade. Mas, sobretudo, na visão tão ampla de Paulo sobre o que o evangelho significa, ele diz: aqueles que pecaram precisam de glória restaurada. Então, irmãos, esse evangelho de Romanos, poderíamos assim dizer, o evangelho de Paulo, é a sua epístola aos Romanos, ele traz o conteúdo desse evangelho maravilhoso. Assim ele segue, especialmente até o capítulo 8, quando ele chega na glorificação, falando da nossa esperança futura, esperança que se vê não é esperança, e falando da nossa adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Aí ele faz um pequeno parêntese nos capítulos 9 a 11 e fala sobre o trato de Deus com o seu povo de aliança terreno, o povo de Israel, naqueles 3 capítulos, 9 a 11. E depois retorna no capítulo 12 para a vida da igreja, onde ele fala sobre consagração, serviço e relacionamentos. Isso vai até o capítulo 15, de 12 a 15. Então ele aplica nessa sessão de consagração, de serviço e de relacionamentos, ele aplica o que ele já falou sobre o evangelho de Deus em 8 capítulos. Nos 8 capítulos ele vai da graça à glória, nesses 8. Aplica nos capítulos 12 a 15, em termos de consagração, como uma resposta às misericórdias de Deus, apresenteis vossos corpos. Depois entra no serviço da igreja, versos 3 a 8 de Romanos 12, e depois segue a partir do verso 9 de Romanos 12, ele entra na seção de relacionamentos,
O amor seja sem hipocrisia, amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros, etc. Que livro! O Evangelho de Deus segundo Paulo. E aí ele chega no capítulo 16. E ele vai fazer saudações, um capítulo também maravilhoso, mostrando que esse homem de Deus, trabalhado por Deus, um insolente, blasfemo e perseguidor da igreja, como ele se descreve, agora transformado naquele que é um modelo de misericórdia, conforme ele se chama quando escreve a Timóteo. Modelo para quantos hão de crer nele. Um modelo de sua graça, um modelo de sua bondade, um modelo de sua misericórdia. E ele conclui a sua epístola aos Romanos, saudando casas, famílias, pessoas, mostrando que esse vaso que Deus tinha forjado não era apenas o grande apóstolo dos gentios, mas era um homem relacional, um homem cujo lugar no coração o Evangelho ocupou de uma maneira tão central e única. E ainda no finalzinho mais, é onde vamos ler agora, capítulo 16, ele vai falar algo que expõe em poucas linhas o que ele entendia, o que ele via, que significava esse eterno Evangelho. Veja as palavras dele. Romanos, capítulo 16, verso 25. Ora, para aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho. Que expressão mais linda, vamos destacá-la aqui em primeiro lugar. O Evangelho é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pôde chamá-lo de o meu Evangelho, porque o Evangelho foi revelado a ele, não de segunda mão, mas pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus, num encontro pessoal com ele na estrada de Damasco. Revelação tão clara e tão profunda que colocou para Paulo os pilares de tudo que ele ia escrever depois em 3 epístolas. Ele ia mostrar que Jesus é o Messias, é Deus, e ele ia mostrar que a igreja é o corpo de Cristo. Tudo isso é um prolongamento do que ele viu inicialmente ali em Damasco. Então ele chama de o meu Evangelho. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que foi revelado a mim, do qual eu me tornei devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, sábios ou ignorantes. Então ele diz, o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, essa segunda frase, aqui no momento importante para nós, o que é o Evangelho segundo Paulo? Qual é o conteúdo do Evangelho segundo Paulo? Está tão claro nessa segunda frase. Não é um compêndio de teologia sistemática. Não é um conglomerado de doutrinas. O Evangelho segundo Paulo consiste simplesmente na pregação de Jesus Cristo. Agora, por que o Evangelho é tão rico? Por que o Evangelho é tão maravilhoso? Por que o Evangelho é tão abrangente? Ora, é porque Cristo tem riquezas insondáveis. Pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então ele vai dizer, o meu Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, ou seja, não há Evangelho nenhum pregado quando Jesus Cristo, as glórias de sua pessoa e as glórias de sua obra não são manifestadas nessa pregação. Que infelicidade, irmãos. Porque nós vivemos dias rasos em termos de pregação. Muita pregação de filosofia. Muita pregação de tradições. Muita pregação de autoajuda. Mas não pregação das riquezas insondáveis de Cristo. Mas esse é o Evangelho. Meu Evangelho. A pregação de Jesus Cristo. Mas veja mais a terceira frase, como é maravilhosa. A revelação, ou conforme a revelação do mistério. Revelação significa simplesmente tirar a venda, abrir os olhos. Mistério é uma palavra interessante. Se você consultá-la na língua original, a raiz da palavra mistério é fechar a boca.
Que interessante. Deus manteve a sua boca fechada nos tempos eternos, nos séculos eternos. Para efeito didático e apenas didático, nós poderíamos dividir esse assunto da eternidade assim. A eternidade passada, vamos pôr passado entre aspas, né? Eternidade não tem tempo, literal, tempo cronos, e eternidade futura, apenas para efeito didático. E nesse meio, então, nós temos tempo e espaço. Quando Deus criou o universo, então Ele estabeleceu tempo e espaço. Agora, a eternidade é uma realidade que é independente de todo o tempo. Então, nós não temos uma linha descontinuada quando Deus criou o tempo e espaço. A eternidade é contínua. Ela é independente de qualquer tempo ou espaço. Biblicamente, para efeito do nosso entendimento, então usamos essa expressão, eternidade passada e eternidade futura. Porque há coisas que Deus estabeleceu antes da criação do universo que serão consumadas apenas após Ele ter consumado a sua relação com aquilo que Ele criou. Então nós teremos eventos futuros que só ocorrerão depois que essa realidade primária de primeiros céus e primeira terra passarem. Ou Deus concluir o seu propósito nessa dispensação. Vamos usar também essa expressão bíblica. Então, quando Paulo fala sobre esse evangelho, ele está se referindo à eternidade passada, ou até nós podemos dizer a toda a eternidade, incluindo essa eternidade futura. Mas particularmente a eternidade passada. Porque houve um tempo nessa eternidade em que Deus revelou aquilo que estava oculto no seu coração lá nos séculos eternos, ou nos tempos eternos. Então aqui ele usa a expressão meu evangelho, que é a pregação de Jesus Cristo, e essa pregação de Jesus Cristo é conforme. Ou seja, quando Jesus Cristo é pregado, aquilo que estava guardado em silêncio nos tempos eternos é revelado. Isso não é maravilhoso? Quando o genuíno evangelho é pregado, então nós conhecemos assuntos eternos do coração de Deus. Digamos, a boca de Deus se abriu no evangelho. Irmãos, que dificuldade nós temos de guardar um pequeno segredo, não é assim? Como Deus pode guardar um segredo como esse por séculos e séculos e séculos eternos? Só Deus poderia. Quando Ele rompeu o silêncio e falou, nós ficamos maravilhados. Inclusive por isso. Como Deus poderia ter guardado esse segredo? E nós vamos ver quais são as nuances, com a ajuda do Senhor, desse segredo. E como Ele pôde. Só Deus poderia. Nós não sabemos guardar um simples segredinho. Mas Deus guardou um tesouro por séculos e séculos e séculos. Quando Ele expôs esse tesouro? O Novo Testamento é tão claro, graças a Deus. O Novo Testamento vai dizer assim, em particular na Epístola aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, Deus abriu a boca, mas Ele abriu a boca de maneiras fragmentárias. Ele abriu a boca de modo tipológico, primeiro. Ele quis assim. Como se Deus dissesse assim, vamos primeiro fazer um ensaio de núpcias. Digamos que nós temos lá o lugar onde a noiva vai se casar. Nem o local está preparado, mas é necessário ensaiar alguma coisa para que não tenha atabalhoamentos, não é? Então vai para lá o noivo, vai para lá a noiva, quem sabe vai para lá até quem vai ministrar a palavra, até quem vai cantar, junta naquele local, sem nenhum enfeite. A noiva não está ataviada, não está preparada, e nem o noivo, mas eles estão ali. E estão fazendo um ensaio de núpcias. Todo o Novo Testamento é um ensaio de núpcias. Até que 2000 anos depois de Isaac, alguém se manifesta às margens do Jordão, estende o seu dedo, podemos assim dizer, e responde à pergunta mais importante do Velho Testamento. A pergunta de Isaac para o seu pai. Meu pai, vejo aqui o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? Então João Batista vai estender o seu dedo e dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, quando o Filho de Deus se manifesta às margens do Jordão,
toda a revelação do que estava oculto no coração de Deus está agora encarnada. Por isso que é dito, Paulo em Colossenses diz assim: toda a plenitude da divindade habita, não apenas habita, mas habita corporalmente em Cristo. E então, depois de tanto ensaio de núpcias, depois de tanta linguagem tipológica, fragmentária e parcial, o que Deus faz? Deus envia o seu próprio Filho. Deus envia o seu Evangelho. E esse seu Evangelho eterno se encarna. Seu Evangelho é o seu Filho. Capítulo 1 de Romanos, como já falamos, Paulo começa assim, dizendo que o Evangelho diz respeito ao seu Filho, ou é concernente ao seu Filho. O Evangelho não tem nada para nos dizer que não esteja atado fixamente à glória da pessoa e à glória da obra do nosso Senhor Jesus. Não há Evangelho que não tenha esse foco. Esse é o Evangelho. Tudo que Cristo é e tudo que Cristo fez. Esse é o conteúdo do Evangelho. Então, quando o Verbo se faz carne, às margens do Jordão, nós temos o Evangelho encarnado, nós temos o mistério revelado nele. João vai dizer assim: nós, o Verbo eterno que estava com Deus, que era Deus, João capítulo 1, versículo 1, mostra esse silêncio de Deus, o Logos em Deus desde a eternidade, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e essa boca estava fechada por séculos dos séculos. Mas então no verso 14 do Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer: mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O Evangelho encarnado, o mistério revelado. Mas ainda assim, era necessário a ação de Deus mesmo para que esse mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, agora encarnado na pessoa do Verbo, porque Ele é o mistério de Deus. Colossenses diz que Cristo é o mistério de Deus. Colossenses capítulo 2, literalmente. Para poderdes compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os segredos da sabedoria e do entendimento estão ocultos. E lá ele usa também a palavra ocultos, a mesma que estamos vendo aqui em Romanos. Então, quando esse Verbo eterno ele se faz carne, ele se vela com carne, então há necessidade da intervenção soberana de Deus para que olhos de outros sejam abertos e possam ver os segredos ocultos desde a eternidade do coração de Deus na pessoa do Verbo encarnado, que é em quem se resume todo o conselho de Deus, ou toda a vontade de Deus. Jesus Cristo é o conselho de Deus, é a vontade de Deus manifesta, é o propósito de Deus manifesto. Então João vai dizer, nós tivemos esse privilégio junto com outros. Nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está em união com o Pai, no seio do Pai, é quem o revelou. A palavra ali é a mesma para exegeses. O Filho de Deus é o exegeta de Deus, é quem expõe quem Deus é, quem explica quem Deus é. É maravilhoso, irmãos. Então ali está Deus em exegese, o Deus eterno revelado, exposto na pessoa do Senhor Jesus. E isso é o que Paulo está dizendo nesse simples versículo 25. Ele diz: o meu evangelho é a pregação de Jesus Cristo, porque isso é de acordo com o segredo eterno. E aqui ele chama de revelação do mistério. Mistério. Deus estava de boca fechada até que Cristo veio. Quando Cristo veio, Deus abriu a sua boca. E então aqueles que tiveram seus olhos abertos pela intervenção de Deus, começaram a ver o significado desse mistério. E viram até certo ponto. Aqueles discípulos viram a ponto de fazerem confissões grandes.
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. São palavras importantes. Mas então, finalmente, 3 anos e meio depois de discipulado, aí vem o Espírito Santo. Agora sim, para agora rasgar o véu de uma maneira absoluta. O Senhor Jesus já tinha dito que tudo que eles tinham visto a respeito dele, à medida daqueles segredos que já puderam ser abertos enquanto o Verbo estava encarnado, isso já era bastante para eles, já era muito para eles. Mas o Senhor diz que quando viesse o Espírito Santo, então eles entenderiam tudo. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Ele vai tomar o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Por isso, tão sublime nas Escrituras é esse assunto do ministério do Espírito Santo, né? Então, irmãos, 3 frases importantes aqui, para nos ajudar nesse assunto que é o nosso foco, o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Meu Evangelho, pregação de Jesus Cristo, revelação do mistério. Vamos gastar essa primeira sessão para falar um pouco desse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Poderíamos dar esse aqui como nosso tema para essa primeira sessão. Mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Que mistério era esse? Vamos para um outro texto. Atos capítulo 20. Quando Paulo tem esse encontro com os anciãos da Assembleia de Éfeso, tão marcante esse encontro, em vários aspectos. Paulo expõe aqui seu zelo pelo Evangelho, sua carga como aquele que foi separado por Deus, verso 24, em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Agora nós vamos tomar algumas frases aqui, que vão nos interessar. Mais 3 frases, além das 3 que já tomamos de Romanos 25. Primeira delas, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Lá em Romanos 16 nós lemos, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. E aqui ele diz, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Lá em Romanos 16, 25 nós lemos que esse meu Evangelho, como Paulo disse, é a pregação de Jesus Cristo. Agora aqui nós vamos ver no verso 25. Eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino. Como essas frases nos ajudam, irmãos. Porque o reino não é uma mensagem à parte. O reino não é uma mensagem específica. Sabe do que alguns irmãos, infelizmente, se orgulham? De dizer assim, nós temos a mensagem do reino. Nós conhecemos o Evangelho do reino. Nós pregamos o reino. Irmãos, pregar o reino não é nada mais, nada menos do que pregar as riquezas insondáveis de Cristo. Pregar o reino é pregar o rei. Quando nós temos o rei, nós temos o reino. O reino não é um conjunto de coisas que compõem uma determinada esfera de governo. O reino não é um conjunto de elementos que contém coisas passadas. Nascemos de novo, nascemos no reino, vimos o reino, entramos no reino. Agora tem um aspecto do reino que é futuro. Então, sim, isso é verdade. Mas nós limitarmos o reino de Deus segundo a Bíblia a esses assuntos, nós estamos fazendo uma confusão tremenda. Nós só saberemos o que é o reino se nós conhecermos o rei. Nós só teremos o caráter do reino se o caráter do rei estiver sendo formado em nós. Nós só teremos a plena experiência do reino na medida em que Cristo estiver sendo formado em cada um de nós. Nós só participaremos das esferas de glória vindouras do reino na medida em que nós e Cristo formos um, nas intenções, nos desejos, nos propósitos, no coração. Nosso Senhor Jesus orou, venha teu reino. O que é o reino? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tão claro. Então Paulo aqui substituiu a expressão pregação de Jesus Cristo por pregação do reino, porque elas são idênticas. E ainda a terceira frase, veja, verso 26. Porque eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos
anunciar todo o desígnio de Deus. Ora, irmãos, ou esse homem é muito soberbo, ou esse homem é muito honesto. Todo, ele disse. Que tipo de visão Paulo tinha? Todo o desígnio de Deus. Ele está dizendo, em minha compreensão não falta nada do que é possível ser conhecido nessa dispensação. Aliás, em Efésios 3, ele vai dizer, segundo uma revelação, me foi dado conhecer isso que ele chama lá de oikonomia, dispensação de Deus. Ele vai dizer, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. E usa a mesma palavra que ele usou em Romanos 16, em Efésios 3. Tão claro era para ele, tão cristalino. Então, que bênção nós podemos ter nas nossas mãos. Além desses 66 livros, nós podemos ter 13 que foram escritos por essas mãos. Esse que pode falar do segredo oculto no coração de Deus agora revelado. Esse que pode falar de um silêncio eterno que agora foi rompido. Esse que pode falar do que é o reino. Esse que pode nos falar daquilo que é todo o desígnio de Deus, sem deixar nada para trás. Esse é o apóstolo Paulo. Então, irmãos, temos 6 frases até aqui, nesses 2 textos. 3 em Romanos 16, 25 e 26, e 3 nesses textos de Atos, capítulo 20. Aqui nós selecionamos testemunhar o Evangelho, verso 24, de Atos 20, pregar o reino, verso 25, e anunciar todo o desígnio de Deus. Graças ao Senhor, sua boca se abriu. Agora não de forma fragmentária. Falou de modo parcial e fragmentário aos pais e pelos profetas, porque foi muitas vezes e de muitas maneiras. Mas nos últimos dias ele nos falou, a ideia ali é em um filho, significando que o filho partilha com o pai de tudo que o pai é. O filho partilha de natureza, o filho partilha de vida, o filho partilha de caráter. Assim deveria ser, né? E assim o é com o Filho de Deus. Ele partilha plenamente do que seu pai é. Eu e o meu pai somos um. E quem me vê a mim, vê o meu pai. Então, 6 frases importantes para nós aqui. Agora nós vamos especificamente ao livro de Efésios. E vamos agora com mais detalhes ainda. Porque precisamos, com a ajuda do bendito Espírito Santo, compreender o que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Deus, herança nossa desses 2000 anos, tesouro nosso, daquilo que ele compreendeu pelo Espírito ser o cerne do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Que, como falamos, incluem coisas, digamos assim. A primeira coisa é a própria igreja, nós. E que inclusão maravilhosa, e que inclusão graciosa, e que inclusão que não foi um plano B. Uma inclusão que foi planejada desde a eternidade, mas é uma inclusão. Que isso fique muito claro para nós. Porque Cristo não obtém nenhuma glória a mais do que ele já tem se ele não tivesse a sua igreja. Cristo não se torna capaz de executar através da igreja o que ele não poderia executar sozinho, por si mesmo. Então a igreja foi chamada, incluída, desde a eternidade na concepção de Deus, sim, mas chamada e incluída no propósito eterno de Deus, propósito de glória. Paulo usa uma frase, não é nosso objeto no momento, mas já vamos citá-la de antemão. Aqui no capítulo 1, Pai da Glória. Ela está aí em Efésios capítulo 1, verso 17, quando ele começa a orar pelos Efésios. Não vamos estudá-la já, mas apenas uma pequena explicação sobre ela que possa ser de importância para nós. Você já pensou que é Pai da Glória? Você vê a importância de ler a Bíblia com cuidado, como nós estamos falando? Não passe atropelando as palavras. Não acha que o Espírito Santo está dando um título para Deus aqui? Podia chamar de Pai da Misericórdia. Ele não chama assim, quando ele escreve aos Coríntios? O Pai das Misericórdias, o Deus de toda consolação. Por que aqui não é Pai das Misericórdias? Por que aqui é Pai da Glória? Porque aqui tem que ser Pai da Glória. Porque Paulo está orando sobre essa cena de glória
que Deus concebeu no seu coração. Por isso ele o chama Pai da glória e não Pai das misericórdias, aqui. Então ele está dizendo, eu rogo. No capítulo 3 ele vai dizer, eu me ponho de joelhos. Rogo a esse Pai da glória que vos conceda compreensão espiritual. Aí ele vai dizer que os olhos do vosso coração sejam iluminados, que vocês tenham o espírito de sabedoria e de revelação. Mesma palavra que ele já usou, vimos, e em Romanos 16. A revelação do mistério. Tire a venda dos olhos. Venda dos olhos tiradas pelo Espírito Santo. Então, ele chama Deus aqui de Pai da glória, em que sentido? Deus tem planejado uma eterna cena de glória no seu coração. E essa cena de glória que o Pai da glória planejou desde antes dos tempos, tem o seu Filho como centro da cena de glória. É isso que o Espírito Santo, não só através de Paulo, mas podemos dizer particularmente por meio de Paulo, nas suas epístolas, e em particular Efésios e Colossenses, é isso que ele tem a nos dizer, para que nós sejamos participantes. Pai da glória, aquele que concebeu no seu coração uma eterna cena de glória, que tem o seu Filho glorioso como centro da cena, e tudo mais como acessórios. Agora, no meio desses acessórios, me permita essa expressão, tem um acessório especial. Porque esse acessório especial chamado igreja foi unido, esse acessório, organicamente com aquele que é o centro da cena de glória. Então esse povo se torna unicamente privilegiado de modo singular, porque deixa de ser um acessório simplesmente ao redor, mas passa a ser um acessório unido com aquele que é a cena de glória, e unido de modo inseparável, unido de modo eterno, mas ainda unido. Então, vamos ao livro de Efésios, no capítulo 1. Olhe com atenção. Vamos ler desde o verso 3, mas nós queremos estudar com calma a partir do verso 9. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:3. De novo, mais uma pergunta. Por que Paulo chama Deus de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque ele não fica só com Deus ou não fica só com o Pai. Em Efésios, várias vezes você vai encontrar a expressão Deus e Pai. Faça o seu estudo. Em Efésios, Deus é apresentado como Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só uma coisa e não só outra coisa. Então você vai observar várias vezes esse título para Deus aí. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus de Jesus Cristo, Pai de Jesus Cristo. Essa é a ideia. Por que esses dois títulos? A explicação é a seguinte. Jesus Cristo é o homem perfeito diante de Deus. Jesus Cristo é, por outro lado, o Filho amado diante do Pai. Por isso ele é chamado assim. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus, quem é o Senhor Jesus? Ele é o homem perfeito diante de Deus. Ou seja, tudo que Deus tem para fazer, para realizar, para cumprir seu propósito eterno, está colocado nos ombros de um homem. E esse homem é um homem perfeito. É o seu Filho Jesus Cristo. Porque o Logos eterno se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é o homem perfeito diante de Deus. Deus é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não é apenas o homem perfeito diante de Deus. Jesus Cristo é o Filho amado diante do Pai. Por que as duas coisas são importantes? Se Jesus fosse unicamente o homem perfeito diante de Deus, ele cumpriria o propósito de Deus e nós ficaríamos de lado. Mas porque o Senhor Jesus é o Filho amado diante do Pai, então nós podemos ser adotados como filhos. Para que o caráter do filho fosse reproduzido nos filhos. Interessante, irmãos. Essas duas linhas de verdade bíblica foram anunciadas pela primeira vez no Novo Testamento. No Velho Testamento você vai encontrá-la. Desde Gênesis você vai encontrá-la. Mas ela foi anunciada a primeira vez claramente no Novo Testamento. Você sabe por quem? Você vai se impressionar quando eu te disser. Porque não foi por Paulo, não foi por Pedro, não foi por João.
Não foi, quem sabe, para um discípulo muito chegado, mesmo fora dos 12. Quem sabe lá para o Lázaro de Betânia, a quem o Senhor amava. Essa verdade, essas duas linhas de verdade foram reveladas com clareza ali no seu germe, sim, mas enunciadas de maneira clara para Maria Madalena, a primeira que viu o Senhor ressuscitado. Quando ele disse assim para ela: vai dizer para os meus discípulos, subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Não é maravilhoso? Maria Madalena foi tornada mensageira, em síntese, ali, nessa simples frase, dessa verdade maravilhosa que permeia a Bíblia inteira. Que Deus é o nosso Deus e que Deus se tornou o nosso Pai em Cristo Jesus. Vamos colocar de outra maneira essas duas linhas? A linha do sacerdócio. Jesus Cristo é um eterno sacerdote para Deus, nós somos sacerdotes na casa de Deus. A linha do sacerdócio. Por outro lado, a linha da filiação. Deus, o Pai, nos fez filhos no Filho, Jesus Cristo. Então vai dizer, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos. Veja a mensagem. Vai dizer para os meus irmãos. Ela foi a primeira. Na Bíblia, o primeiro sempre estabelece um princípio. Podemos dizer que o Senhor Jesus falou para Maria Madalena tudo o que ele vem falando desde Gênesis, para todos os seus servos. Mas agora ela pôde ouvir com clareza. Muito maior que eles, muito maior que Abraão, muito maior que Davi, muito maior que Salomão. Foi o que Maria Madalena pôde ouvir dos lábios do Verbo encarnado e agora ressuscitado de Deus. Subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. A linha da filiação e do sacerdócio, juntas na pessoa do Senhor. E Maria Madalena se tornou essa mensageira. Então aqui no livro de Efésios é a mesma coisa. Deus é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, seguindo o versículo, diz assim: Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, com A maiúsculo. Jesus Cristo é o Filho amado diante do Pai, já falamos, porque que Efésios usa a expressão Deus e Pai, assim como é o homem perfeito diante de Deus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. E agora aqui nós vamos com calma, em 3 versos, 9 a 11. Primeiro, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Como que Paulo chamou isso em Romanos 16, onde iniciamos? Ele chamou isso de mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. É uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Esse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, ali, de Romanos 16, é o mistério da sua vontade em Efésios 1, versículo 9. Agora, irmãos, quando ele usa essa expressão, desvendando-nos o mistério de sua vontade, esse termo, desvendando-nos, constitui-se um elemento da lista maravilhosa de bênçãos que é discriminada nos versos 3 até o verso 11, onde, creio que você sabe, Paulo vai descrevendo essas bênçãos espirituais sem ponto final. Ele começa um período no versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e vai colocar um ponto no final do verso 14, quando ele fala, em louvor da sua glória. Não é impressionante? Agora, Paulo não devia fazer isso conosco, porque quando nós vamos lendo essas palavras, nós ficamos sem fôlego. Completamente sem fôlego espiritual. Não estou dizendo de fôlego natural. Porque ele vai dizer que esse bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo nos abençoou com toda a sorte de bênção, e ele vai enumerá-las. Elegeu nele.
em amor, nos predestinou para Ele, para filhos de adoção. Nele nos redimiu, para louvor da sua glória. Nele nós fomos adotados, porque Ele é o Filho amado. E, chegando no versículo 9, nós tivemos véu rasgado para compreender tudo isso que Deus nos deu em Cristo Jesus. Não apenas nós receberíamos essas bênçãos nele, mas nós saberíamos que elas são nossas, e é um saber que não é, isso é muito importante dizer, reforçar para a nossa geração. Na verdade, esse nosso é um nosso amplo, o nosso desde a Revolução Francesa, o período do Iluminismo. Nós tendemos a achar que aquilo que de alguma maneira essa mente limitada que temos pode compreender se torna a nossa posse espiritual. E nós achamos que o caminho para a posse espiritual é a compreensão intelectual. E é exatamente o contrário. A Bíblia diz que o caminho para a posse espiritual é a revelação espiritual. E essa revelação espiritual alimenta o nosso intelecto. É exatamente o contrário. Na medida que o Espírito Santo rasga o véu, desvendando-nos. Por isso ele ora no capítulo 1, que Deus vos conceda no seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Porque se Deus não revelar, se o véu não for rasgado, nosso espírito, o espírito humano, não a mente humana, em primeiro plano, não. O espírito humano é alimentado com revelação, ele é alimentado com posse. Por isso nosso Senhor Jesus falou, quem não nascer de novo não pode ver. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Não é um não definido? Paulo em Coríntios 2, o homem natural não. Olha quantos não. O homem natural não entende. O homem natural não aceita. O homem natural não pode discerni-las, porque elas se explicam espiritualmente. Como é que nós interpretaríamos isso, irmãos? Nosso intelecto é falido no que concerne a compreensão das coisas de Deus. Se ele for ponto de partida, nós estamos em trevas absolutas. O ponto de partida de Deus é o nosso espírito. Aquela faculdade que estava morta, ignorante, que não tinha condição de compreender nada. Mas Deus que disse, de trevas resplandecerá luz. E ele resplandeceu no nosso coração. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tão claro. Então é isso que Paulo chama de desvendar. É revelação espiritual. Não é até onde eu posso compreender. Deixa eu estudar para ver até onde meu intelecto acompanha esse assunto. Deixa eu aprender a linkar uma coisa com outra coisa. O homem natural não entende. O homem natural não discerne. Mas nesse mesmo lindo texto de Coríntios 2, Paulo vai dizer assim, no versículo 9 de Coríntios 2, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso nas palavras de Romanos 16, o mistério que estava guardado em silêncio. Mas então ele continua lá, 1 Coríntios 2, no verso 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Não é precioso, irmão? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Você se lembra? Todo o texto de Coríntios 2, em particular a partir do verso 5 de Coríntios 2, está debaixo, está dentro da palavra desvendando-nos aqui. E por isso nós estamos usando esse texto. Desvendando-nos. Como que Deus fez isso? Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano. O equipamento natural humano é inadequado, ineficaz. Então temos o verso 10. Mas Deus nolo revelou. Revelou pelo Espírito. Quem é o Espírito? É o Espírito de Deus, que a todas as coisas perscruta. Veja que maravilhoso dom nós temos. Ele habita em nós. Ele é o Espírito que abaixa para ver por dentro o sentido da palavra perscruta. Você tem uma mesa com uma toalha comprida que vai até o chão e você está suspeitando que tem alguma coisa escondida debaixo daquela mesa. E você quer ver o que é. Então você se abaixa, levanta a toalha e enfia sua cabeça embaixo da mesa. Esse é o sentido da palavra perscruta. Porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta. Até mesmo as coisas profundas de Deus. Que maravilha. E esse Espírito Santo é o que veio morar em nós. Desvendando-nos
Ah, irmãos. E a partir daí sim, aí a nossa mente então é iluminada. Ainda assim podemos dizer, até onde pode ser? Porque como nós poderíamos tê-la plenamente capaz de possuir os mistérios de Deus revelados? Incapaz, não é? Ela é limitada, é mente de criatura, mesmo sendo regenerada. Sabe o que o grande apóstolo Paulo tem a dizer sobre isso? Hoje conhecemos em parte. Hoje profetizamos em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Hoje, antes, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Que figura mais linda ele usa, não é? Dizendo que a nossa compreensão espiritual, sim, ela pode crescer, deve crescer, alargar. Sejamos homens amadurecidos no juízo, ele vai dizer, escrevendo aos Coríntios. Ele vai dizer aos Efésios, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Fomos chamados para a maturidade, mas ele ainda vai dizer, é em parte, ainda é em parte. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, irmão, se você já tem se deslumbrado com a beleza do Evangelho, com a beleza de Cristo, com a beleza da sua pessoa, com a beleza da sua obra, com a beleza da Bíblia, algo mais maravilhoso do que a Bíblia, irmão. Se você tem se deslumbrado com isso, então prepare-se para a cena de glória que o Pai da Glória reservou para o momento em que o nosso Senhor Jesus rasgar o céu e mostrar seu rosto de novo para esse universo. Sabe o que ele vai fazer? Em 1 nanosegundo, nosso corpo será transformado. Nosso corpo de humilhação será igual ao corpo da sua glória. Filipenses 3. Então nós vamos dizer, Senhor, agora eu não compreendo mais em parte. Agora eu compreendo plenamente. Graças ao Senhor. Mas mesmo enquanto compreendemos plenamente, que riquezas. Então ele vai dizer, desvendando-nos. E valorize essa palavra, irmão. Não passe correndo sobre ela, porque nossos olhos eram cegos. Nosso Senhor disse assim para os seus discípulos, bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E nos lembrou dizendo assim, saibam que muitos profetas, muitos justos, viveram antes de vocês, e eles desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Abraão não viu, Davi não viu, Salomão não viu, Samuel não viu, mas vocês veem. Bem-aventurados os vossos olhos, porque agora estavam diante daquele que aqueles do Velho Testamento viram em sombras. Agora João vai dizer, nós não, nós apalpamos, nós vimos, nós experimentamos o verbo da vida, e a vida se manifestou. Então Paulo aqui está se regozijando da mesma maneira. Por isso nós falamos que ele nos tira o fôlego nesse texto. Porque ele vai mencionando essas bênçãos todas, entre elas a revelação. Ele vai dizer, desvendando-nos o mistério. Lembre-se da palavra mistério, boca fechada. Se você for ser literalista nesse versículo, você pode dizer assim, Deus rasgou o véu, abriu nossos olhos e nossos ouvidos para ver e ouvir aquilo que antes era um assunto de uma pessoa que estava calada por séculos e séculos e séculos, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Mais uma palavra importante nesse verso 9, ainda antes de encerrarmos. Esse mistério da sua vontade vá devagar, não perca seu fôlego, segundo o seu beneplácito. Ou seja, quando Deus rasgou o véu para nos levar a ver no nosso espírito, por revelação, no nosso homem interior, aquilo que estava oculto no seu coração, aquilo que estava oculto no seu coração é algo que lhe dava um prazer eterno. Muito importante então agora essa palavra beneplácito. Para adiantarmos aqui um pouco, a mesma palavra, na língua original, foi traduzida em Mateus 11, num texto muito conhecido por nós. Mateus 11, 27 a 30. Onde nosso Senhor diz assim, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas. Que coisas são essas? Aquelas que o Senhor estava revelando. Sua pessoa, sua obra, o Evangelho. Né? Ocultaste essas coisas de sábios e entendidos, e as revelaste
aos pequeninos. Agora escute a próxima frase. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E a palavra agrado lá é a mesma palavra para beneplácito nesse versículo. Então, quando Deus desvendou-nos o mistério da sua vontade, esse mistério da sua vontade é segundo o seu agrado, segundo o seu prazer. Ele abriu o seu coração e disse: vocês querem ver tudo que dá prazer para o meu coração? Vocês querem ver qual é o centro da minha alegria? Vocês querem ver qual é a minha essência como Deus? Onde está a minha alegria? Onde está meu prazer? Onde está a minha satisfação? Vocês vão ver. Eu vou desvendar o mistério da minha vontade segundo o meu agrado, segundo o meu prazer, segundo o meu beneplácito. Vamos continuar. Que, verso 9, propusera em Cristo. E agora vamos olhar para a palavra propusera. Na língua original é expor para apreciação pública. Viu o que significa aí? No caso, Deus se revelar, esse segredo eterno. Antes, boca fechada, silêncio oculto no coração de Deus. E Ele guardou isso por toda a eternidade, que podemos chamar de passada. Quando seu verbo se revelou, a sua boca no verbo estava aberta. E aqueles discípulos foram conhecendo parte a parte, a parte a parte, sendo atraídos, conquistados, mas finalmente ainda faltava tanto, o Espírito Santo foi derramado. E essa aí é a etapa final. Aí então seus olhos foram abertos e o véu foi rasgado. E o Espírito Santo revelou e prossegue revelando, não é? As riquezas são insondáveis, as riquezas são inescrutáveis. Então é claro que a revelação ainda progride em todos esses séculos de história da igreja. Mistério da sua vontade, verso 9, segundo o seu agrado, que expôs em Cristo. Publicamente, é a ideia aqui. Verso 10. De fazer. Então, no verso 9, Paulo ainda não expôs qual é o mistério. Ele está dizendo que ele foi desvendado, é mistério da sua vontade, é o agrado do seu coração, foi proposto ou exposto em Cristo, como já explicamos, mas agora que ele vai chegar no que é. Então lembre-se, foi aí que começamos, essa sessão é aqui que vamos terminar. O propósito eterno de Deus, poderíamos dizer, tem parte A e parte B, mas elas não têm igual significado e nem igual valor. Porque essa parte A, o centro, o foco do eterno propósito de Deus, em redor do qual todas as coisas gravitam, inclusive a igreja, é este que está no versículo 10. Então que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, irmãos, para nós não reduzirmos o propósito de Deus a coisa menos do que Ele o é. Então, versículo 10, vamos com ele. De fazer convergir. E quase que estou certo que uma boa parte dos irmãos que aqui estão, talvez a maioria, já estudou essa palavra na língua original. Anakephalaomai, um verbo, uma grande palavra. Ela significa, se for repartir em pedaços, as coisas que estavam separadas seriam reunidas, ajuntadas, mas não só isso, estavam separadas, seriam reunidas e ajuntadas e colocadas debaixo de um único cabeça. Por isso, kephale, cabeça. Anakephalaomai, reunir e colocar debaixo de uma única cabeça. Então, no versículo 10, nessa palavrinha tão importante, Paulo resume qual é o eterno propósito de Deus. Está dizendo que aquelas coisas que estavam ali dispersas, quando elas foram dispersas? Deus criou as coisas dispersas? Não. Sabe quando elas foram dispersas? Entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. E a terra se tornou vazia e sem forma, caos, e o Espírito Santo sobre a face do abismo. Muito provavelmente, esse seja o tempo em que um arcanjo sublime e glorioso voluntariamente decidiu que ele queria ocupar o lugar do Filho de Deus na glória de Deus, o arcanjo Lúcifer. Então ele foi julgado por Deus com 1/3 dos anjos, porque ele tem vontade, ele tem decisão, ele é livre. Isso condiz com o caráter de Deus. E ele tomou uma decisão livre. Eu quero ser como Deus e no trono de Deus me assentar. Ele, então,
após essa decisão, de tomar o lugar daquele que é o verbo de Deus, daquele que é o resplendor da glória, coisa que ele nunca poderia conseguir. Ele é uma criatura, mas assim ele concebeu e por isso ele foi julgado. Então, de acordo com esse juízo, sim, houve caos no universo de Deus. Caos. Deus não criou caos. O caos foi estabelecido pela rebelião de Lúcifer. Mas Deus não tem carta na manga. Deus tem um eterno propósito. E o seu eterno propósito é tornar a reunir aquilo que estava separado, a juntar e colocar debaixo de um único cabeça, o Senhor Jesus. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses que todo joelho, sejam joelhos do céu, sejam joelhos da terra, ou sejam joelhos de debaixo da terra, se dobrarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória, por quê? Porque foi o Pai da glória que concebeu no seu coração eterno uma cena eterna de glória que teria o seu Filho eterno como centro de cena. Ele assim estabeleceu. Irmãos, nós ainda aguardamos esse dia. Mas sabe qual é o nosso privilégio? Como falamos, aí estamos agora na parte B. É que veja o assombro disso. É que quando Deus planejou isso, lá estava o seu filho é o seu amado, este é o meu, olha o singular nisso, irmão, não o plural. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, digamos que essencialmente falando, não sobra nada para você e nem para mim. Nele eu tenho todo o meu prazer. Mas o que ele quis fazer desde a eternidade? E aqui então nós nos assombramos. Ele quis ter mais filhos. Ele vê no seu filho um objeto, digamos assim, tão sublime, tão agradável, tão santo, tão maravilhoso, que ele quer uma família de iguaizinhos a ele. Então ele concebe no seu coração eterno que o seu filho, por causa do quanto ele ama o seu filho, porque tudo que ele faz no seu filho e ele faz para o seu filho, e somente para ele. Então ele quer dar para o seu filho muitos irmãos semelhantes a ele, na linguagem de João. Paulo também usa essa expressão, em particular João vai enfatizar isso. Uma família de filhos semelhantes ao seu filho. Sabe o que mais ele quer dar? Ele quer dar uma noiva, para a qual o filho irá olhar e irá dizer assim: esta, afinal, é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Ele olhará para ela e dirá, no interior dela, osso, fala de interior, conteúdo interior. No interior dela não há nada que seja discrepante comigo. Tudo que eu sou, minha noiva é osso dos meus ossos. Mas graças a Deus pela próxima expressão. Ela também é carne da minha carne. Ou seja, ela expressa nas suas atitudes, em tudo que ela faz, aquilo que eu sou. É osso dos meus ossos, tem o meu conteúdo, e é carne da minha carne, tem a minha expressão. Então aqui nós entramos no eterno conselho de Deus. Mas, amados irmãos, não invertamos as coisas. Cristo é o centro do eterno propósito de Deus. Toda a cena de glória que Deus planejou tem Cristo como sendo o centro. Tudo que Deus fez, incluindo a entrada da igreja, tem o Filho como propósito final. Toda a glória da igreja será revelar a glória de Cristo. A igreja não tem glória alguma sem Cristo. A igreja não tem autoridade nenhuma sem Cristo. A igreja não pode experimentar reino nenhum sem ter o caráter de Cristo. Tudo que acontece na igreja é derivado do que é em Cristo. Então a missão da igreja é conhecer a Cristo. Porque se ela conhece a Cristo, então ela é de glória em glória transformada na imagem de Cristo. E ganha os encargos de Cristo. E ganha a mente de Cristo. E ganha as motivações de Cristo. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura é parte de algo que a igreja deve fazer. Sabe o que Paulo fazia com relação a esse tópico aí? Ele disse assim: ai de mim
se eu não pregar o Evangelho? Ninguém podia dizer, ô Paulo, já passou uma semana, hein? Está cheio de folheto lá na sua gaveta, você não saiu hoje para a rua, distribuiu nenhum. O que está acontecendo com você? Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Como você vê essa frase? Deus está sentado no trono com um chicote, uma zorrague de cordas. E se eu não pregar o Evangelho, ai de mim, ai do meu lombo. É assim? Não é assim. Nós sabemos que Paulo está dizendo, ele falou, eu sou um devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, a citas, a ignorantes, gregos, judeus, porque eu era um blasfemo, um insolente, um perseguidor da igreja, e hoje ele me confiou a revelação do seu mistério segundo sua vontade. Por isso ele falava, ai, ele está dizendo, minha vida não tem sentido. Lembra que Paulo trabalhava fazendo tendas, não lembra? E é dito que quando ele tinha que fazer isso para comer, é o que ele fazia. Né? Como é que ele ia fazer? Sair pedindo esmola? Então ele trabalhava, tecia tendas e as vendia. Mas quando ele tinha companheiros que poderiam ajudar nesse serviço, ele parava de fazer tendas. Seus companheiros iriam cooperar nesse assunto da provisão financeira. E ele diz, então me entreguei de todo ao Evangelho, ou à pregação do Evangelho. Né? Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, irmãos, vamos seguir de uma forma ou de outra com esse tópico, mas que o Senhor nos ajude nessa primeira sessão, pela bondade dEle, a que nossos olhos do Espírito sejam realmente abertos, para nós nunca fazermos inversão no que concerne ao propósito de Deus. É maravilhoso ver a igreja. Há poucas coisas mais maravilhosas. Né? A primeira delas é ver Cristo. Mas a igreja, ver a igreja é maravilhoso, mas a igreja não é o centro do eterno propósito de Deus. Não é aquela onde Deus planejou ter a sua cena de glória focada. Nós vamos ver isso quando vermos os textos que tratam da glória da igreja. E nós vamos ver que tipo de glória é a glória da igreja. De onde vem a glória da igreja, até mesmo como a igreja irá revelá-la. Iremos ver isso nas 2 sessões da noite. E será, sem dúvida, com a ajuda do Senhor, de muita ajuda para nós. Porque aí nós poderemos ver onde nós estamos. Onde nós estamos nessa cena de glória. Como ela pode ser real para nós. Deus planejou reunir todas as coisas debaixo de um único cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Acho que antes de encerrarmos, nós vamos apenas continuar lendo os versos de Efésios, para não deixarmos aqui pela metade. Embora à noite nós necessariamente teremos que voltar aqui. Nós vamos completar pelo menos a leitura, por favor. Efésios capítulo 1, então, verso 9 até o verso 11, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus consumar seu propósito eterno, na hora de Deus, no tempo de Deus, da consumação de todas as coisas. Então ele vai reunir todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, debaixo de um único cabeça, já falamos. E o 11 vai dizer: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui também nós temos palavras demais, maravilhosas, para serem estudadas. Então que o Senhor nos ajude. Na sessão da noite nós voltamos aqui para seguirmos. Vamos orar ainda antes de sairmos. Querido Pai, nós te pedimos, confiando às tuas mãos a tua palavra lida e compartilhada, que o Senhor a tome e perfure os nossos corações com ela, para que realmente nós tenhamos revelação do mistério da sua vontade. Alimenta nosso homem interior, rasga o véu do nosso entendimento, dá-nos compreensão espiritual, Senhor, e ganha-nos de tal forma para teu propósito eterno, que tudo mais em nossas vidas também possa girar em torno dele. Assim te pedimos, Senhor, por tua misericórdia e por tua aliança conosco. Continua nessa tarde nos conduzindo na comunhão uns com os outros
E pelo Teu Espírito, segue falando aos nossos corações, Senhor. Coisas que só Tu nos pode explicar. Explica-nos, Senhor. Interpreta para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.